Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre reparação, meu assunto favorito quando falamos sobre comunicação e relacionamentos. Ai, adoro. Se você chegou aqui agora, bem, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no vídeo aqui na tela, aviso, porque este livro foi escrito baseado em uma teoria, que é a teoria do apego, e como ele é um manual prático, onde você tem exercícios práticos para aprender a se relacionar com você mesma e com outras pessoas, se você não assistir desde o início, pode ser que você pule etapas e não entenda os conceitos que estão por trás disso, e também para a construção do seu processo interno dessa transformação. Outra coisa é que no aviso você vai conseguir entender se esse livro é para você agora, nesse momento da sua vida. Tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. E eu esqueci de dizer, o nome desse livro é Amor Seguro. Ele foi escrito pela Julie Menano, originalmente em inglês e traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano, em 2025, ou seja, início de 2026, eu estou gravando esses vídeos, está tudo muito fresquinho aqui em relação ao lançamento dele, então eu espero que você aproveite bastante. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gosto muito de falar sobre reparação, porque, e ela traz aqui, né, uma das coisas mais importantes do relacionamento, se não a mais importante, é a capacidade de reparar rupturas. E por que é tão importante a reparação? Às vezes, quando eu falo em consultório sobre as questões de ter vindo de famílias disfuncionais, algumas pessoas ficam pensando, então a gente precisa ter pais perfeitos que fizeram tudo certo. Isso não é verdade. Sim, a gente precisa que as pessoas aprendam a se preparar para ter filhos. Essa história de que sempre cabe mais um, que no coração de mãe sempre a gente dá um jeito, onde come um, come dois. Gente, isso é um papo muito furado. Ele pode ter um monte de boa intenção, mas ele não considera uma coisa muito importante. A gente precisa entender, estudar, se preparar para ter um filho. Isso é muito sério, muito sério. Você ter o direito de construir um espaço que é bom para você, para a pessoa que você está se relacionando e para essa criança que vai vir no mundo. Não é uma coisa simples, sem contar que demanda todo o investimento de dinheiro, de estudo, de saúde, como escolher bons profissionais, como escolher bons lugares para essa criança. Então, tudo isso é muito sério. O que a gente, na verdade, precisa é de pessoas conscientes e que se conheçam e que se cuidem da sua saúde mental e tomem uma decisão consciente sobre ter filhos. Você vai cometer equívocos? Com certeza. Você cometeu? Sim. Mas a questão não é sobre os equívocos. A questão é, beleza, eu reconheço que eu cometi os equívocos, eu não sabia disso aqui que eu estou estudando agora. Como é que eu faço para abrir a oportunidade de reparar esse erro que eu cometi? Então, vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendi, que ela falou, nossa, como está difícil aconselhar a minha filha adolescente, ela está começando a conhecer garotos e se interessando, tal. Eu não sei o que dizer, eu tive uma adolescência muito difícil. E eu disse para ela, ok, é a sua primeira vez como mãe de adolescente? Senta com ela e fala a verdade, fala, minha filha, eu não estou sabendo como te acompanhar nesse processo, mas eu quero aprender. Vamos aprender juntas?
Me conta como é que está sendo para você, o que você está sentindo. Vamos pesquisar se existe algum livro, algum conteúdo que fala como é uma forma saudável, cuidadosa de um adolescente, de uma adolescente, começar os seus primeiros namoros, interesse. Como é que é isso? Vamos aprender juntas? Eu gosto muito do Marcos Piangers, quando ele fala sobre a experiência dele de paternidade. E ela é muito nesse lugar de ele começou sem saber um monte de coisa e foi aprendendo e foi inclusive se abrindo emocionalmente para as filhas para dizer, olha, eu não sei isso aqui. Ele conta especialmente dessa fase da adolescência, mas eu quero aprender, eu estou interessado, eu quero saber, a nossa relação é importante. Isso é uma forma de fazer a reparação. Muitos dos meus pacientes, o que eles dizem? A minha tristeza é ver como meu pai, minha mãe, sabem que fizeram coisas erradas, mas são incapazes de dizer, minha filha, meu filho, eu sinto muito. Hoje eu vejo que aquilo foi um equívoco. Vamos conversar sobre isso? Vamos construir uma vida diferente daqui para frente? Eu estou disposto a te escutar. Como isso te machucou? Vamos construir uma nova relação daqui para frente, ao invés de dizer, não, você tem que me perdoar, você tem que entender, mas olha pelo que eu passei, mas eu não tive a intenção. Gente, isso não é reparação. Sinto muito. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de reparação, muitas vezes as explosões inesperadas envolvem um assunto que o casal vinha tentando evitar. Isso é muito interessante também, que a Júlia Menano traz, que é assim. Beleza, você começou a ler esse livro, está colocando os exercícios em prática, sua parceria amorosa está junto com você, vocês estão indo super bem. Ai, que legal, faz um tempão que a gente não é dominado pelo ciclo negativo. Uau, e de repente dá uma super treta, uma super explosão, o ciclo negativo vem com tudo. E a Júlia Menano traz isso, né? Os casais frustradíssimos, arrasadíssimos, derrotadíssimos, meu Deus. Como, depois de tudo que a gente está estudando, e preparando, e praticando, a gente cai numa história dessa. E aí a Júlia Menano traz assim, o sistema nervoso, é como se o sistema nervoso dissesse, agora estamos muito mais saudáveis, é hora de tratar um assunto que vínhamos deixando passar. É claro que num relacionamento, que já existe há algum tempo e que pela primeira vez as pessoas estão conscientes ali, olhando para essas necessidades de apego e querendo mudar o jeito de se comunicar, de se relacionar, tem dores que estão guardadas e que elas não foram olhadas, porque, claro, quando a pessoa começa esse estudo e essa prática aqui, ela vai lidar com as coisas que estão acontecendo agora. Então, imagina um relacionamento de 5, 8, 10 anos. Coisas que aconteceram há 4, 5 anos atrás, elas estão muito bem guardadinhas, certo? Só que quando a gente vai aprendendo esse jeito de cuidar do ambiente, de ser respeitoso, de ser honesto, de falar de uma forma respeitosa, essas coisas doloridas que estavam guardadas, elas vão vir à tona. Existe essa sabedoria desse corpo, desse sistema nervoso que diz, tem coisa aqui para ser olhada, certo? Então, vamos lá. Identificando rupturas sutis. Se os sentimentos não vão embora, depois que você come ou dorme, se eles vão e depois voltam, ou se são acompanhados por ressentimentos, é o sinal de que uma conversa reparadora se faz necessária para restaurar a proximidade. Outra maneira de saber que a reparação se faz necessária é avaliar se você está sentindo alguma das coisas a seguir. Certas experiências não são exatamente sentimentos, mas as escrevo assim para dar vida ao conceito de necessidades de apego. Por exemplo, sinto que minhas necessidades não importam. Sinto que você não me valoriza ou não me quer. Sinto que sou desrespeitada. Não me sinto uma igual. Não sei se você confia em mim. Não sei se posso confiar em você.
Sinto que não pude contar com você quando precisava. Sinto que não consigo acertar, não importa o que eu faça. Sinto que meus esforços não são reconhecidos. Não sei se tenho como acertar com você, não importa o quanto tente. Sinto que estou decepcionando você. Sinto invalidação emocional. Sinto que não sou compreendida nem ouvida. Bem, e aí ela vai dizer assim, não, você não está maluca quando está sentindo, pensando essas coisas. A verdade é que, conforme você vai trabalhando e tomando mais consciência sobre como é o apego seguro e como ele pode ser, a ideia é que fazer reparação é uma forma de voltar nos trilhos, porque quando a gente conhece o que é o amor seguro, a gente está percorrendo um novo trilho. E cada vez que a gente sai dele, a gente só sabe que saiu dele porque ele existe. Porque antes a gente só estava enlouquecidamente em ciclos negativos, em silenciamentos para evitar mais confusão, mas não sabia como fazer diferente. Quando a gente sabe como fazer diferente, e eu aprendi isso nas Irmandades de 12 Passos que eu fiz parte, que recaída em uma adicção, em um vício, a gente só recai quando a gente está em recuperação. Porque sabe que existe uma diferença. Recuperação é um jeito, recaída é outro. A mesma coisa é aqui. Então, fazendo as pazes, não tende fazer a cura acontecer. Busque apenas criar o tipo de ambiente no qual ela tem maiores chances de surgir por conta própria. Note que aí ela vai trazer um exemplo aqui de um casal numa situação de tentativa de reparação, e quando a pessoa disse, olha, eu não me sinto valorizada, eu não sinto que posso confiar em você, a resposta da outra pessoa não era a minha intenção chatear você. Isso é uma coisa muito importante de dizer. Claro que quando a gente ouve da nossa parceria amorosa, olha, fiquei desconfortável com isso, não gostei disso que aconteceu, dizer, eu sinto muito, eu não queria ter machucado você, sim, é importante, mas isso não é a única forma de fazer reparação. Reparação é uma coisa mais profunda. Escutar a outra pessoa e validar o que a pessoa está dizendo, isso doeu em mim, foi isso que passou na minha cabeça, dizer não foi a minha intenção, às vezes é a pior coisa de ser dita. Porque não é sobre a sua intenção, é como isso doeu na outra pessoa. E aí poder escutar e dizer, beleza, estou aqui tentando entender pelo seu ponto de vista, sinto muito que isso machucou em você e quero fazer diferente daqui para frente. Vamos conversar junto como é que isso pode funcionar para você daqui para frente, para não machucar de novo. Como é que a gente pode cuidar disso juntos? Entende? Fique atento para não entrar nesses lugares de não foi minha intenção, mas você tem que entender. Escuta. Volta lá nas partes anteriores desse livro ou dos vídeos. Aprenda a escutar. Aprenda que a sua perspectiva não é a única que existe. Às vezes, a única coisa que a pessoa precisa é, caramba, acho que se eu estivesse no seu lugar e estivesse vendo as coisas desse jeito que você está me falando, ia doer em mim também. Poxa vida, eu quero cuidar disso junto com você, porque você é importante para mim. Percebe a diferença? Bem, me conta, esse vídeo é super curtinho, me conta como chegou isso para você. Como é esse processo da reparação? Eu acabei esquecendo de dizer, mas esse capítulo, ele está dividido em, deixa eu ver, que eu já esqueci, oh meu Deus, em 2 partes. Esse é 2 partes, são 2 partes mesmo. Ele está dividido em 2 partes, na outra parte eu vou começar com um exercício, tá certo? Me conta, e aí, já fez reparação? Já pensou na possibilidade de reparação? Sabia que ela existe? Oh, meu Deus, conte aqui para mim, vou gostar de saber.
Bem, deixa o seu like aqui no vídeo, caso você ainda não tenha deixado. Essa é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Você vai ser notificado em primeira mão dos vídeos de segunda às 7 da manhã e de sexta às 18 horas. Deixa o seu comentário, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.